Oi pessoal, meu nome é Bárbara, eu sou cirurgia dentista, eu fiz residência em atenção hospitalar com área de concentração em oncologia e hematologia pelo Hospital de Clínicas da UFPR. E eu fui convidada para conversar com vocês sobre exames laboratoriais e hematologia e a aplicabilidade na atuação do cirurgião dentista. Então, quando eu, como cirurgia dentista, devo solicitar exames laboratoriais e quais exames? E o que eu preciso observar nesses exames? Então vamos começar pensando em algumas situações que é relevante a solicitação de exames laboratoriais. E para ficar um pouco mais claro, eu elenquei 3 principais situações que eu acredito que sejam importantes. A primeira é quando o paciente tem alguma patologia já diagnosticada. O paciente tem alguma comorbidade e antes de eu fazer o planejamento dos procedimentos que eu pretendo fazer nesse paciente, independente de ser procedimento cirúrgico ou não, eu preciso saber das suas condições sistêmicas. Eu preciso saber qual é a patologia, se ele está tratando, se o tratamento está sendo efetivo e se os procedimentos que eu pretendo fazer podem colocar o meu paciente em risco. É claro que as informações que os pacientes trazem na anamnese são relevantes, mas eu preciso confirmar essas informações. E solicitando exames laboratoriais é uma maneira que eu tenho de me planejar e prevenir intercorrências durante o atendimento odontológico. Se o paciente é diabético, por exemplo, eu preciso saber se ele está tratando a diabetes, se a glicemia dele, como é que está a glicemia dele, se ele é um paciente diabético compensado ou descompensado, para que eu possa me planejar de maneira que eu consiga prevenir uma crise hipoglicêmica durante o atendimento odontológico, por exemplo. Ou se for um paciente com uma doença renal crônica ou uma insuficiência hepática, eu preciso saber das suas condições sistêmicas para que eu possa selecionar o melhor medicamento e adaptar a posologia de forma que eu não vá sobrecarregar os órgãos, podendo trazer consequências a esse paciente. Conhecendo melhor as condições sistêmicas do paciente, eu vou conseguir entender se a patologia que ele tem pode influenciar na eficácia do tratamento odontológico e se o tratamento odontológico pode interferir nas suas condições sistêmicas. O segundo motivo que eu selecionei para solicitar exames laboratoriais é para identificar uma patologia subclínica. É quando eu desconfio que o paciente pode ter alguma doença não diagnosticada. Por exemplo, o paciente relata para mim fraqueza e cansaço e eu percebo uma palidez das mucosas. É importante que eu solicite um hemograma para talvez identificar uma anemia não diagnosticada. E se além da fraqueza e do cansaço, o paciente ainda fala que percebeu um sangramento contínuo, pequenos cortes, ou aparecimento de hematomas pelo corpo sem motivo aparente. Pode ser que esse paciente tenha uma discrasia, uma discrasia sanguínea não diagnosticada, ou até um câncer hematológico. E esse paciente é um paciente que vai ter um risco de sangramento acentuado a procedimentos odontológicos rotineiros, como por exemplo uma raspagem periodontal. Claro que não é da nossa competência tratar essas doenças, mas identificando alguma alteração, eu vou encaminhar para o hematologista para que o paciente possa fazer o tratamento necessário e assim eu evito realizar algum procedimento que possa colocar a segurança do meu paciente em risco. E a terceira situação é quando eu quero monitorar um paciente que está fazendo algum tratamento ou faz uso de medicamento de uso contínuo, por exemplo, antirreabsortivos, anticoagulantes, corticoides, imunossupressores. Se o paciente usa algum medicamento que vai interferir nas condições sistêmicas dele, eu preciso conhecer o andamento do tratamento para saber se pode interferir no meu tratamento odontológico. Por exemplo, o paciente pode apresentar um risco acentuado de sangramento, uma dificuldade na cicatrização pós-operatória, uma predisposição para necroses ósseas. E se for um paciente oncológico, eu preciso saber se esse paciente está fazendo quimioterapia, quando foi o último ciclo de quimio dele, e é importante que eu solicite um hemograma para saber se ele já se recuperou imunologicamente após o último ciclo. Porque após a quimioterapia, tem um período que a gente chama de pancitopenia, que é quando ocorre a diminuição de todas as células. E nesse período, o paciente vai ter uma maior predisposição para infecções oportunistas e também um risco de sangramento acentuado. E eu conhecendo esses riscos, eu vou conseguir me planejar de maneira que eu possa prevenir alguma intercorrência e também vou conseguir estabelecer quais são os procedimentos que são realmente necessários para aquele paciente naquele momento. Então, só para a gente relembrar as 3 situações. A primeira é quando eu quero monitorar uma patologia que o paciente já tem. A segunda é quando eu desconfio que o paciente apresente alguma doença não diagnosticada. E a terceira é quando eu quero monitorar o meu paciente que faz alguma terapia ou medicamento de uso contínuo. Agora, em relação aos exames laboratoriais que eu vou solicitar. O exame que eu vou solicitar vai depender basicamente do que eu pretendo, do que eu estou investigando, do que eu quero saber e da patologia que o paciente apresenta.
Então, quem vai me guiar para selecionar o exame laboratorial mais indicado é uma anamnese bem feita. Por exemplo, se for um paciente com hipo ou hipertireoidismo, eu preciso avaliar TSH, T3 e T4. Se o meu paciente for uma pessoa vivendo com HIV, é importante que eu solicite um hemograma e também uma contagem de linfócitos CD4, para eu avaliar a carga viral desse paciente e conseguir entender se ele tem uma maior predisposição para infecções oportunistas ou até para facilitar o diagnóstico de uma lesão de boca que ele apresente. E agora pensando sobre o hemograma propriamente dito. O hemograma ele se divide em 3 principais partes, que é o eritrograma, que é a análise das células vermelhas, o leucograma, que é a avaliação das células brancas, e o plaquetograma, que é a análise quantitativa das plaquetas. O eritrograma é onde a gente vai identificar se um paciente tem anemia. A Organização Mundial de Saúde preconiza os valores da hemoglobina como o principal parâmetro. A hemoglobina ela é uma proteína que está dentro da hemácia, que ela se liga com o O2 e é responsável por transportar oxigênio. E para identificar e classificar o tipo de anemia que o paciente tem, eu vou olhar 2 principais parâmetros, que é o RDW e o VCM, que eles avaliam as características da hemácia. E é com esses parâmetros que eu vou conseguir classificar se o paciente tem uma anemia por deficiência de folato, de vitamina B12 ou de ferro, por exemplo. Agora pensando na nossa prática clínica. Um paciente diagnosticado com anemia, é provável que o nível de oxigênio nos tecidos dele estejam alterados. E em um procedimento como, por exemplo, uma exodontia, que eu espero reparo tecidual e reparo ósseo, pode ser que o nível de oxigênio interfira nesse resultado. Então, antes de fazer um procedimento cirúrgico em um paciente que eu diagnostiquei anemia, é importante que eu encaminhe para o hematologista para que ele possa fazer o tratamento necessário e eu possa realizar o procedimento com segurança. Agora, em relação ao leucograma. O leucograma é onde a gente vai avaliar as células de defesa, as células que são responsáveis pela resposta imunológica. Os leucócitos são as nossas células de defesa e eles se dividem em 5 tipos. Os linfócitos, os neutrófilos, os monócitos, os basófilos e os eosinófilos. A gente vai conseguir identificar no hemograma a contagem total dos leucócitos e também o percentual de cada subtipo. Se eu apresentar um número elevado de leucócitos, eu vou estar apresentando uma leucocitose. E se eu apresentar um número abaixo do limite de leucócitos, eu vou estar apresentando uma leucopenia. A leucocitose normalmente está associada com infecções agudas. Então, se eu fizer um hemograma em um paciente com abscesso dentário, é provável que ele apresente uma leucocitose. E a leucopenia pode estar associada com o uso de medicamentos, como por exemplo corticoide. E esse é um dos motivos de que ele é usado para o tratamento de doenças autoimunes, porque ele vai diminuir a resposta imunológica do paciente. Os neutrófilos é o subtipo de leucócito em maior quantidade e ele está associado principalmente com o combate de infecções bacterianas. Então, um paciente que se apresenta neutrofílico, ou seja, com um número elevado de neutrófilos, provavelmente está com uma infecção bacteriana. Se ele se apresentar neutropênico, significa que ele está com maior predisposição para desenvolver infecções bacterianas. Os eosinófilos são os leucócitos responsáveis pelas reações de hipersensibilidade e alergias. Então, um paciente com uma crise asmática ou com uma rinite alérgica provavelmente vai estar com o número de eosinófilos aumentado. Os basófilos também têm associação com as reações de hipersensibilidade e podem estar associados com processos inflamatórios crônicos. E os linfócitos é outro subtipo de leucócitos que tem também em grande quantidade e eles estão associados principalmente com o combate de infecções virais e com a formação de anticorpos. Então, uma linfopenia significa que ele está com um número de linfócitos abaixo do normal. E uma linfocitose significa que ele está com um número acima do normal. A linfocitose é comum em infecções virais agudas, como por exemplo um quadro de mononucleose. E a linfopenia pode ter várias causas, mas ela pode ser encontrada em doenças como, por exemplo, a artrite reumatoide e o lúpus. Então é importante eu avaliar um leucograma não só numa avaliação pré-operatória, mas também pode me auxiliar no diagnóstico diferencial, porque olhando o leucograma eu vou conseguir identificar se o paciente está com uma reação de hipersensibilidade, se ele está com uma infecção viral ou com uma infecção bacteriana. E agora sobre as plaquetas.
O plaquetograma ele vai nos mostrar a contagem de plaquetas por microlitro de sangue. A principal função das plaquetas é o tampão hemostático frente a uma lesão vascular, é prevenir a hemorragia. O limite de plaquetas é de no mínimo 150 mil plaquetas por microlitro de sangue e no máximo 400 mil plaquetas. Quando o paciente apresenta menos que 150 mil plaquetas, a gente vai dizer que ele tem uma plaquetopenia. E quando ele apresenta mais que 400 mil plaquetas, é uma plaquetose ou uma trombocitose. A plaquetopenia pode estar associada com doenças oncohematológicas, como por exemplo as leucemias e os linfomas, e a plaquetose pode estar presente em doenças mieloproliferativas, como por exemplo a mielofibrose. Um paciente plaquetopênico ele apresenta maior risco de sangramento, mas um plaquetograma normal não é o suficiente para descartar o risco de sangramento. Então, para uma análise mais detalhada, é importante que eu solicite um coagulograma completo. Os valores de referência das células, eles podem variar um pouco dependendo do laboratório, mas normalmente eles vêm descritos no hemograma, então fica fácil de identificar as alterações. Então é isso, eu espero que eu tenha conseguido clarear um pouquinho sobre a necessidade dos exames laboratoriais e o que eles podem nos ajudar, e também as principais informações que a gente consegue encontrar no hemograma. Então obrigada e eu estou à disposição para esclarecimentos ou dúvidas.